Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de bonecas, envolvendo bonecas. Ô coisinha assombrada que é boneca! Tanto que essa já é a coletânea temática 3 de tanta história que tem com boneca. Você tem uma história sobrenatural, algo assombrado aconteceu com você em relação a bonecas? Manda o seu relato pra gente. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de fazer uma visitinha depois lá na lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Então vamos ao primeiro relato desta coletânea temática bonecas. E o primeiro relato é este daqui. A boneca colocou fogo na casa? Rapaz, essa boneca é perigosa. É uma moça que nos conta. Quando eu era criança, eu morava de favor com a minha mãe e com a minha irmã mais velha na casa da nossa tia Francisca. Todos os nomes, lembrando aqui, estão trocados, ok? Então morávamos de favor na casa da nossa tia Francisca, que também deixou meu tio e meu avô morarem lá. Até outras pessoas da família, sempre que precisavam, podiam se hospedar na casa dela. Era igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Eu gostava de brincar com bonecas e eu tinha algumas, mas eu queria muito ganhar aquelas bonecas grandes, que estavam super em alta naquela época, mas elas eram caríssimas. Eu pensava que eu jamais teria uma. Porém, no dia do meu aniversário, minha mãe chegou com uma caixa enorme, embrulhada, e quando eu abri, era a tão sonhada boneca. Eu fiquei deslumbrada. Ela era era uma dessas bonecas grandes aqui, não vou falar de quem para não gerar. Tá, mas era uma boneca aí grande dos anos 90, 2000, sei lá. A boneca tinha um sorriso no rosto e era linda. Era tipo aquelas amiguinha, mas não era amiguinha, era outra, de uma cantora, de uma famosa. A boneca tinha um sorriso no rosto e era linda. Tinha o meu tamanho e andava quando mexíamos os braços dela. Eu não largava essa boneca, eu brincava com ela o dia inteiro, mas quando chegava a noite, eu tinha medo. Eu não entendia o motivo de não querê-la por perto quando estava escuro. Então sempre deixava ela no quarto do meu avô. A porta do meu quarto era de frente para a porta do quarto dele, e às vezes eu tinha visão da boneca e eu ficava olhando para ela, e parecia que ela me observava. Era assustador. Mas pela manhã o medo passava e eu voltava a brincar normalmente com a boneca. Até que um dia estava eu e minha amiga Ayumi brincando no quarto sozinhas e fomos vestir a boneca. Conversávamos sobre irmos à igreja mais tarde naquele mesmo dia e foi quando, no meio da conversa, ouvimos uma voz feminina vindo exatamente de dentro, ou bem próximo, da boneca. E essa voz disse: "Vocês são repugnantes." E deu uma risada com ar de deboche. Eu gelei e olhei para minha amiga, que estava pálida e sem reação. Saímos correndo e chorando. Quando chegamos na rua, minha mãe estava na vizinha e em prantos explicamos para ela o que havia acontecido. Então ela entrou em casa e foi direto no quarto, levantou a boneca e disse: "Você quer assustar as meninas? Fala comigo também. Vamos, quero ouvir o que você tem a dizer." Olha, aí sim, coragem. Mas não houve resposta, apenas silêncio. Então minha mãe fez uma oração rápida e disse que não era nada, que poderia ter sido a televisão. Mas eu tinha certeza que essa não era uma hipótese plausível. Os dias se passaram e eu já não brincava mais com a boneca, pois eu tinha medo. Até a Ayumi ficou um tempo sem ir na minha casa e disse que só iria quando eu me desfizesse dessa boneca. Um tempo depois, nos mudamos, já com o meu padrasto. Fomos morar em uma casa bem pertinho da casa da minha tia Francisca. Levei a boneca e a coloquei no quarto que eu dividia com a minha irmã. Não tinha outro lugar para deixá-la. Coloquei-a em pé, bem firme, entre o guarda-roupas e a cômoda. Em uma noite, minha mãe estava no meu quarto e pediu para eu buscar algo na cozinha para ela. Quando cheguei na cozinha, ouvi minha mãe me chamar com uma voz assustada. E assim que coloquei o pé no quarto, ela disse: "Filha, amanhã a gente vai jogar essa boneca fora. Vamos queimá-la." Eu, sem entender, perguntei o porquê daquela decisão tão repentina.
Então ela me explicou que no momento em que eu saí do quarto, ela ouviu um rosnado muito semelhante ao de um cachorro vindo da boneca. E no mesmo momento a boneca tombou para o lado e caiu no chão. Minha mãe estava toda arrepiada e muito assustada. Me mandou colocar a boneca na cozinha. Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando para a porta, em alerta, orando e com medo. No outro dia, Martinha, uma amiga da família, foi nos visitar e minha mãe comentou com ela por que iria queimar a boneca. Martinha disse pra gente doar a boneca para as filhas dela, que já tinham brincado comigo várias vezes e achavam aquela boneca linda e que era o sonho delas ter uma igual àquela. Minha mãe e eu, de início, falamos que era melhor não, que a boneca tinha uma energia ruim. Mas Martinha insistiu, dizendo que iria orar e estaria tudo resolvido. Então nós demos a boneca para ela, o que foi um erro. Uma semana depois, recebemos uma ligação de um conhecido dizendo que a casa da Martinha tinha pegado fogo e que ela tinha perdido tudo. Como eu morava perto, fui correndo até lá. Pude ver o estado de um dos quartos. Todos os móveis estavam queimados. E quando olhei em direção à cama, que estava toda preta e ainda saía fumaça, eu fiquei paralisada ao ver a boneca ali, sentada e intacta, sem nenhum queimado, perfeita como eu havia entregado na mão da Martinha. Era impossível. Perguntei para uma das filhas da Martinha se ela tirou a boneca do quarto na hora do incêndio. Ela disse que não deu tempo de tirar nada e que o fogo começou de dentro do quarto. Até hoje isso me intriga. Será que foi a boneca que causou o incêndio? Eu acho que essa é uma resposta que nunca terei, mas sei que foi bem tenso e que nunca me esqueci dessa boneca. Gente, mas a sua mãe comprou da loja essa boneca? Eu não entendo por que tem os espíritos que grudam nas bonecas. Porque se a boneca em si, eu acho que não é assombrada. Senão todo mundo que tem a boneca ia ter episódios destes, aí ia virar um caos. Mas não é todo mundo. Com certeza tem muita gente que tem umas bonecas dessas aí que tá de boa, né? Mas porque algumas parece que vêm com um espírito acoplado, sei lá, ou é na hora que ela chega, na verdade o espírito não veio com ela, já tinha um espírito lá, e a hora que chegou a boneca, falou, chegou uma boneca, vou me enfiar nela. Eu não entendo, por que boneca? Por quê? Eu não consigo entender por que ela viria assombrada da loja. Por quê? Alguém pode me explicar? Me deixa aqui nos comentários, manda o seu relato. Próximo relato. As bonecas do guarda-roupas. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos e a minha irmã, Adriane, 9 anos. Numa noite chuvosa e com muitos relâmpagos, nós fomos dormir cedo. Só que acordamos de madrugada com o guarda-roupas balançando e as nossas bonecas conversando dentro dele. Ficamos paralisadas de tanto medo. Adriane estava aterrorizada e chorava muito, enquanto eu pedia para ela se acalmar. Era a Adriane chorando e as bonecas conversando dentro do guarda-roupas. Então decidimos chamar a nossa mãe. Já estávamos contando de 1 até 3 para chamá-la, mas tínhamos medo dela não responder e as coisas piorarem. Finalmente conseguimos chamar a nossa mãe, mas ela não respondeu e, como temíamos, as coisas ficaram piores. Adriane e eu estávamos dormindo no chão, num colchão, e acima das nossas cabeças tinha uma cômoda que estava cheia de ursos de pelúcia e bonecas. Assim que chamamos a nossa mãe e ela não respondeu, os ursos começaram a falar e a se movimentar na cômoda. Mas, gente! Adriane não parava de chorar. Eu estava apavorada e foi quando a gaveta da cômoda foi puxada, bem em cima das nossas cabeças. Eu pensei que a minha irmã fosse morrer de tanto medo e de tanto chorar. Saímos correndo do quarto, que saía na sala e na sequência cozinha, e então vimos na cozinha uma pessoa, entre aspas, em pé, com um bebê nos braços, de frente para a pia. Seus olhos eram verdes, parecia uma luz,
um verde, mas que parecia uma luz verde, e o seu corpo era escuro. Saímos correndo novamente e dessa vez eu caí e a minha irmã foi me arrastando enquanto aquele ser nos olhava. Eu gritei muito. Chegamos no quarto da nossa mãe gritando e batendo na porta e até que enfim ela abriu. Minha mãe também ficou assustada porque nós estávamos brancas e dormimos com ela naquela noite. Mas, gente, continua a história. E depois, nada mais aconteceu. Você contou para sua mãe a respeito dessa sombra, a casa tinha algum histórico, não tinha. E aí? O que era? Aconteceu mesmo assim? Mas será que eram as bonecas conversando, os ursos? Não eram outros espíritos? E o que esse povo das sombras? Olha, parece aquele outro relato, que eles são todo escuridão, assim, você só vê a silhueta desse pessoal, eles têm um olho brilhante. E será que eram os espíritos se assustando, mexendo com os... Por que eles gostam de brinquedo? É para assustar mesmo? Porque criança é ligada ao brinquedo. Então, para você assustar a criança, você usa o brinquedo. Seria isso a explicação? Tem os adultos que a gente também assusta. Não deixa eles saberem disso. Não sei. Próxima história. A boneca do lixão. Sabia que eu já peguei uma boneca do lixo? Verdade, eu já peguei uma boneca do terreno baldio. Lá em Santo André. Eu lembro. Tinha um monte de brinquedo, acho que jogado. Tinha uma bonequinha, tava inteira. Eu peguei pra mim. Gente do céu, será que eu levei um espírito pra casa? E sem, não sabia? Não me liguei? Não sei. Peguei mesmo. Agora, falando da boneca do lixão, me veio a bonequinha que eu catei no lixo. No lixo. Não lembro se foi no lixo, se foi no terreno baldio. Mas eu já catei uma boneca da rua. Doce inocência, espero que não tenha nada. Ela tava inteirinha, não sei se minha mãe costurou alguma assim, eu lembro. Até da roupinha tinha um desenhinho assim. Bom, era uma daquelas que corpinho de pano, cabecinha, bracinho e perninha de plástico, de borracha, sei lá, assim. Era uma dessas, bebezinha assim, desse tamanho. Voltando aqui, a boneca do lixão, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu com o meu padrinho, Agostinho, quando ele namorava minha madrinha Mara. Época antiga em que as ruas eram de terra e ninguém tinha carro. Agostinho ia encontrar Mara todas as noites depois do trabalho e sempre acabava passando do horário de ir embora, voltando tarde da noite, sozinho para casa. Agostinho contou que em uma dessas noites sentiu como se estivesse sendo vigiado, como se alguém o estivesse seguindo. Porém, quando ele olhava para trás, naquela rua enorme, inteira de terra, com apenas algumas casas e alguns postes de luz, ele não via ninguém, nadinha, nem um cachorro, nem um gato, nem uma coruja. Ele estava completamente sozinho ali. Moramos em uma cidade pequena, por isso era tão vazia naquela época ainda, né? Na verdade, é até hoje. Enfim, ele continuou caminhando e conforme ele caminhava por aquela rua, a sensação de ser observado aumentava. Ele começou a ficar com medo e sentia o seu corpo arrepiar, aumentando ali o passo, apertando o passo. Em um certo ponto da rua, ele começou a ouvir uma risada baixa, igual de criança, sabe, de voz fina. Ele disse que ouvia a risada e quando ele parava de andar para olhar para trás e para os lados, a risada parava. Era só ele começar a andar novamente que voltava o barulho da risada. Conforme ele ia andando, começou a ouvir passos de longe e passos rápidos, como se alguma criança estivesse correndo em algum ponto da rua, longe dele, mas perto o bastante para que ele pudesse ouvir. Agostinho começou a ficar com mais medo. Até que chegou na esquina que ele deveria virar para chegar em casa. Essa ruazinha que ele precisava atravessar era menor, tinha apenas uma casa na esquina e um longo terreno baldio, cheio de mato e lixo. Agostinho observou bem a rua, olhou mais de uma vez e começou a caminhar por ela. No meio do caminho, ele observou algumas caixas de lixo um pouco à frente. E entre as caixas tinha alguns brinquedos quebrados e velhos. Gente, acho que foi isso mesmo que aconteceu comigo. Um desses brinquedos era uma boneca antiga de pano, com um vestido branco e cabelos de lã amarelos. Não era essa, não.
A boneca não era muito grande, devia ter uns 50 centímetros e estava jogada no chão, no meio do lixo, caída na terra. Ele estava caminhando em direção à boneca. Os barulhos haviam parado. Agostinho estava quase em casa, então estava mais tranquilo. Quando estava quase em frente àquele lixo de brinquedos, ouviu um barulho atrás dele. Ele se virou rápido, mas não viu nada. Então voltou a olhar para frente e levou um susto. A boneca não estava mais no chão. Simplesmente ela tinha sumido de lá. Agostinho ficou confuso, observando o lixo e a rua. Ele se aproximou do lixo e começou a chutar o que estava ali no chão a fim de encontrar a boneca, mas foi em vão, pois não tinha nem sinal mais da boneca ali. Nesse momento, o medo voltou e ele apressou o passo. Logo que passou daquele ponto do lixo, voltou a ouvir passinhos e risadinhas. E dessa vez estava muito próximo, quase em frente à sua casa. Não, estava muito próximo e quase em frente à sua casa ele ouviu um barulho extremamente alto atrás dele. Como um grito, só que grosso, com uma voz de homem, mas extremamente alto. Ele se virou assustado, quase que em choque, e mais uma vez não viu nada. Voltou a olhar para frente, já se preparando para correr, quando de repente a boneca, que estava lá no lixo, passou correndo na sua frente, correndo feito uma criança, e pulou no meio do mato daquele terreno baldio. Ele se desesperou e não conseguiu sequer encontrar as chaves do seu portão. Quando Agostinho conseguiu entrar em casa, correu para o banheiro, lavou o rosto e foi se deitar. Claro que em vão, né? Pois ele não dormiu a noite inteira. No outro dia cedo, com o sol e a luz do dia, foi até aquele terreno baldio para ver se encontrava a boneca ou alguma coisa que provasse o que ele tinha visto na noite anterior. Mas Agostinho não encontrou nada, nem boneca, nem lixo com brinquedos, nada. Ele nunca mais foi visitar Mara durante a noite. E até hoje ele se arrepia quando conta essa história. Disse que nunca mais quer passar por um medo daqueles nessa vida. Já eu passei a vida com medo de bonecas. Até hoje eu tenho medo. Não tenho bonecas em casa e não gosto nem de vê-las em lojas sendo vendidas. Gente, mas qual que é o objetivo dessa boneca ou dessa assombração na rua? É só para atormentar mesmo. Será que o lixo não estava ali? Será que era outra dimensão? Não sei, deixem suas especulações, suas opiniões aqui nos comentários. Próximo relato de boneca. A boneca que brincava de esconde-esconde. Ei, Laia, vamos ver, uma moça que nos conta. Aconteceu mais ou menos há 15 anos atrás, com uma amiga minha, Silvana, que me contou posteriormente, já que eu não estava com ela na data dos fatos. Silvana morava em uma casa bastante simples, daquelas que são várias casinhas juntas, no centro da cidade, como uma pequena vila no meio do quarteirão. Na época, ela tinha somente um irmão mais novo, o Tito, e ela devia ter por volta de seus 8 ou 9 anos de idade. O Tito devia ter uns 4 anos, e na manhã dos acontecimentos sinistros, estava na creche. Ele estava na creche. Silvana estava em casa com uma prima mais velha, a Bia, que devia ter uns 13 ou 14 anos. Há uns 15 anos atrás, meninas dessa idade ainda brincavam de boneca. É verdade, eu brincava. Faz um pouquinho mais do que 15 anos, mas eu brincava com essa idade. Tudo estava aparentemente tranquilo na casa. Silvana tinha uma boneca daquelas tipo bebês, que tinha o corpo feito... Acabei de falar. Tinha o corpo feito de pano e a cabeça, os braços e as pernas de vinil ou plástico. Essa boneca ficava sobre a cama, no quarto que a Silvana dividia com o irmão. Quando a mãe dela saía para trabalhar, arrumava a cama e colocava a boneca ali. Era sagrado. Todas as vezes em que ia na casa dela, eu via essa boneca sobre a cama e não gostava muito da presença do brinquedo ali. Sou pouco mais de 1 ano mais velha do que a Silvana e eu tinha vergonha de dizer que eu estava com medo de um brinquedo. Mas eu sempre tive muito medo de bonecas, especialmente daquelas que lembravam bebês de verdade, ou a boneca da Xuxa, né, que tinha aquela lenda
atrás da boneca da Xuxa. Só sei que naquela manhã, mais uma vez, a bendita boneca estava sobre a cama quando a Bia chegou para brincar. Elas foram para a cozinha tomar café da manhã e depois foram brincar na sala. Silvana teve a ideia de pegar a boneca, mas quando chegou no quarto, cadê ela? Havia sumido. Silvana e Bia procuraram por tudo que é canto da casa, dentro de armários, dentro do guarda-roupas, no maleiro, embaixo da cama. Silvana achou que Tito havia lhe pregado uma peça e escondido a boneca em algum lugar, então desistiu de procurar. Elas iriam perguntar para ele quando ele chegasse. Pouco tempo depois disso, outra amiga dela e também vizinha, a Lucília, chegou na casa. Mais uma vez as meninas decidiram procurar um brinquedo naquele maleiro, ali que ficavam as coisas das crianças guardadas. Ali estava mais gelado do que o normal, como se alguém tivesse deixado a janela aberta num dia de inverno. Mas era verão e a casa costumava estar muito quente nessa época. As meninas abriram a porta do maleiro e o que estava lá? A bendita da boneca! Silvana quase caiu das pernas. Os olhos da boneca, que costumavam ser azuis, estavam vermelhos. E ela parecia observar as meninas com aquele olhar sinistro que só um brinquedo daqueles tem. Elas, então, não tiveram dúvidas. Largaram a boneca ali mesmo e saíram correndo para a casa da Lucília. Só voltaram quando a mãe da Silvana chegou, na hora do almoço, e a boneca estava sobre a cama novamente. As portas do maleiro, que haviam sido deixadas escancaradas, estavam fechadas de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu não me lembro ao certo o que a Silvana fez com a boneca, mas nunca mais algo sinistro assim aconteceu. O que será que havia naquela boneca? Eu, hein? Depois que ela me contou isso, eu sempre enfiava os meus brinquedos nas gavetas e no guarda-roupas, pois eu morria de medo. Até hoje eu me sinto desconfortável na presença de palhaços e bonecas. E olha que eu já tenho quase 26 anos nas costas. Esse foi o fato mais assustador, digamos assim, que eu me lembro no momento. Nunca presenciei algo aterrorizante e particularmente prefiro continuar assim. Foi assim que começou a história da Annabelle, né? Ela era colocada num canto, aparecia em outro, saía dali, você colocava ela sentada, ela estava deitada, colocava deitada, estava sentada. E será que é um espírito que quer entrar na casa e ele começa aos pouquinhos? E por que seria mais fácil através de uma boneca? Seria uma forma de entrar na casa, entrar na família através de um brinquedo? Principalmente de uma boneca? Por quê? Porque ela teria feições humanas, mas não é um humano de verdade, então seria um ser humano vazio. Porque nós somos preenchidos com nossas almas e as bonecas não têm nada, mas são um invólucro, são um recipiente humano, moldado à forma do ser humano, porém vazio. E isso facilitaria o espírito de entrar e se aproveitar, entrar na boneca e fazer zoada, né? Porque eu não sei porquê. Ou eles querem entrar e zoar com tudo da família, acabar com tudo, criar vida. Eu não sei, gente. Eu não sei. Só pra acabar com a vida dos outros mesmo. Ai, 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 esses espíritos. Próximo relato. A boneca que se mexeu sozinha. É uma moça também que nos conta. Isso aconteceu comigo e com as minhas primas, Janira e Daniela. Janira era a mais velha, 15 anos, e eu era a do meio, 11 anos, e a Gabriela mais nova, com 10 anos. Daniela e Janira eram irmãs e moravam na Praia Grande, onde minha avó também morava, casa onde sempre íamos durante as férias. E aqueles dias não foram diferentes. Meu aniversário havia sido há poucos meses e eu tinha ganhado uma boneca que simulava um recém-nascido, chamada Tainara. Eu a ganhei dos meus pais e havia sido um dos melhores presentes da minha vida, pelo menos eu achava, né? Exatamente uma semana depois que Tainara chegou, eu entrei no Snapchat e tentei usar os efeitos nela. Gravei um vídeo pequeno com eles e me assustei porque ela deu uma viradinha com a cabeça, sendo que essas bonecas não têm controle para mexer.
Ela só viraria a cabeça se você a virasse. Eu, como uma criança, não achei que fosse nada demais. Então as coisas começaram a acontecer. Eu cheguei em Praia Grande, toda animada para contar para as minhas primas do meu novo presente. A Janira me olhou meio estranha e assustada. Já a Daniela ficou animada. No dia do acontecimento, nós estávamos na sala, vendo televisão, e eu havia deixado a Tainara em um carrinho, no quarto de visitas. Depois de ver TV, eu e a Daniela decidimos brincar com a Tainara. Porém, ao chegar no quarto, o carrinho estava vazio e nenhum sinal dela. Logo pensamos que foi a Janira que poderia estar pregando uma peça na gente, por sermos mais novas. Perguntamos a Janira onde a Tainara estava e ela falou que não sabia. Contestamos isso até a Janira se preocupar e ficar nervosa, pois não havia feito nada. Eu fiquei imediatamente em pânico, porque só estávamos nós três na casa. Como que a boneca poderia ter sumido sozinha? Eu não sei onde a minha avó estava naquele horário, mas provavelmente não estaria longe também, né? Procuramos pela casa inteira e nenhum sinal da boneca. Procuramos em absolutamente todos os lugares e nada da Tainara. Eu já estava assustada demais e não queria mais ter a Tainara. Eu queria doá-la e nunca mais olhar para ela. Mas ainda assim eu procurei com elas. Procuramos novamente pelos mesmos lugares, mas a encontramos debaixo do lençol da cama. A boneca estava com os cabelos bagunçados, como se alguém tivesse virado ela de ponta cabeça e girado inúmeras vezes. A cabeça estava meio virada e o braço estava para trás. Nós sentimos um calafrio percorrendo os nossos corpos e nenhuma de nós teve coragem de se mexer mais. Ficamos encarando a boneca toda acabada à nossa frente, sem fazer absolutamente nada. Depois eu consegui um resquício de coragem e deixei a Tainara no escritório da minha avó. Mal pensei antes de fazer isso, eu fui movida pelo medo. Ao chegar na sala, todas estávamos muito assustadas e sem jeito, e quando finalmente minha avó chegou, ela não acreditou, é lógico, e falou que era bobeira nossa. Mesmo assim, eu doei a boneca assim que voltei para minha casa. Então, será que no caso de brinquedos e bonecas também tem a possibilidade de, como é um brinquedo, isso atrair o espírito de uma criança que quer brincar e aí tira daqui e põe ali porque está brincando com a boneca, e não que seja um espírito que possuiu um brinquedo ou que está usando um brinquedo, mas ele está brincando com o brinquedo? Será? Não sei, gente. Não sei, ainda bem que nunca me aconteceu nada com bonecas, porque eu sempre tive, sempre gostei, quando era criança, assim, de bonecas, Barbies e boneca de bebê também, que eu gostava de brincar, de bebê, mas nunca me aconteceu nada em relação a bonecas. Elas eram de boa em casa, eu acho. Eu tinha medo, na verdade, era de um anjinho, olha só, comecei a ficar com medo de um anjinho. Era um anjinho que acho que nós compramos na Aparecida do Norte. Ele tinha tipo um corpo de armação vazada de arame e aí coberto com tecido para fazer o corpinho. Ou era tipo um rolo de papel higiênico, não sei. Era bem levinho o corpo, assim, oco, só coberto com tecido vermelhinho, meio brilhante. Aí ele tinha umas mãozinhas assim, que era bem simples. Acho que só a mãozinha e a cabeça era tipo de louça, de porcelana. Sei lá, não é porcelana, de barro, não sei. E aí... E era oco, também ele era bem levinho. Com a mãozinha assim, a roupinha, tipo, era só um arame aqui. Era uma estrutura bem simples, vazada e leve. E a asinha também bem simples. Simples. Mas eu comecei a olhar pra ele e não sei, começou a me dar um medo, aquele anjo. Era um anjo, gente. Mas eu olhava pra ele e ficava, você não tá me agradando, eu não sei por quê. Não sei se porque eu ficava sozinha no meu quarto. Mas eu podia imaginar uma boneca, por exemplo. Falar, não tô gostando daquela boneca. Mas o anjo? Não sei, sei que ele começou a me dar um desconforto. Vá saber, né? Próximo relato. E último já desta coletânea de bonecas.
Teria a boneca devorado aquela mulher? Rapaz, aí já tá passando o limite. A boneca comeu a mulher? Vamos ver, é um moço que nos conta. Quem me contou esse relato foi a minha tia-avó Letícia, que vivenciou o que irei contar aqui. Em meados de 1980, havia uma família de 4 membros, quer dizer, 4 pessoas na família. A mãe, Janaína, o pai, Matias, e as 2 filhas, Dádiva e Celine. Essa família era uma família boa de condições, sabe? Tinha condições. Não era rica, mas também não eram pobres. Matias tinha um bom emprego que mantinha todas as despesas da casa. Um dia, a Dádiva disse que queria uma boneca de presente, pois a dela já estava velha e surrada. Perto da casa dessa família tinha uma lojinha daquelas antigas que vendiam de alimentos até brinquedos. Nessa loja tinha várias bonecas da moda na época para vender, mas havia uma boneca que nunca era vendida. Uma que também queria comprar, uma que ninguém queria comprar e estava lá há anos, cheia de poeira já. Um certo dia, Janaína e sua filha Dádiva foram nessa venda e chegando lá, a mãe mandou a filha escolher a boneca que ela quisesse. Adivinha qual boneca a Dádiva escolheu? Isso mesmo, aquela que nunca era vendida. Até a dona da venda contestou o fato dela tê-la escolhido e perguntou se ela tinha certeza que queria levar aquela boneca mesmo. Só que ela falou isso com um sorriso malicioso. Mesmo assim, Janaína resolveu levar a boneca para Dádiva. Chegando em casa, Dádiva só queria saber daquela boneca. Brincava de manhã, de tarde e de noite com ela. Até que algo começou a ficar estranho. A família começou a desandar. O dinheiro que Matias recebia de seu emprego não dava para pagar nem 1/3 das despesas da casa a mais. E começaram a ter muita dificuldade financeira. Junto com tudo isso, aconteciam coisas estranhas todas as noites. Dádiva começou a acordar aos berros, dizendo que uma garota estava querendo matá-la. E além disso, estranhamente, todas as vezes que a mãe deixava alguma comida em cima da mesa e saía por 5 minutos ou até menos, quando voltava não tinha mais nada, só os farelos da comida. O mais estranho disso é que sempre a boneca estava por perto. Um dia, seu Matias, já cansado disso e suspeitando daquela boneca, resolveu levar as filhas para a escola e de lá passar na casa de um padre, para que ele pudesse exorcizar a tal boneca. Janaína ficou em casa fazendo as tarefas. O que vou relatar aqui parece inacreditável, mas a minha tia-avó confirma, com todas as letras e todas as palavras, que isso aconteceu sim. Vamos ver. Quando Matias voltou com o padre, acreditem ou não, eles não encontraram Janaína e a boneca estava toda ensanguentada. Tinha muito sangue mesmo e só uns tufos de cabelo no chão, misturados com o sangue. Isso mesmo, a boneca comeu a mulher. Nem preciso dizer o horror que foi aquilo, mas o padre pegou a boneca e tacou fogo. Não tinha nada dentro da boneca, ela era normal, só estava suja de sangue. A boneca tinha em torno de 1 metro de altura, era aquelas grandes, era daquelas do estilo da amiguinha. Talvez não tenha sido literalmente a boneca que tenha feito aquilo, mas algo que não é desse mundo, sim, e que estava junto da boneca, talvez. Minha tia-avó disse que essa família foi embora e ela nunca mais os viu. Me falou também que costumavam dizer que os donos daquela venda consagraram as bonecas para o dito cujo, com a intenção de atrair clientes para a loja. A única coisa que tenho certeza é que essa história é verdade, pois minha tia-avó não iria mentir sobre isso. Ela é uma mulher séria, temente a Deus e que não perderia o tempo inventando uma história desse tipo. Então, eu não duvido que isso tenha acontecido, mas eu não acredito que a boneca tenha comido a mulher.
alguma coisa aconteceu. Havia sangue no local e a mulher desaparecida e tufos de cabelo. Para ter tufo de cabelo, talvez tenha ocorrido uma briga, uma tentativa de resistência, entendeu? Alguém puxando o cabelo e ela tentando fugir, alguma coisa assim. E será que eu acredito mais que houve uma briga, alguma coisa ali. Ela perdeu sangue ali e foi levada. Alguma coisa humana ou não humana, eu não sei, que poderia estar junto, atrelado à boneca, se a boneca estava enfeitiçada ou tinha... Aí eu já não sei, parece que sim, né? Vai saber, gente. Mas o que me parece é que a mulher foi raptada, alguma coisa do tipo. Mas antes alguém se machucou muito e teve uma briga por conta dos tufos de cabelo arrancados e caídos no chão. Ai, gente, vai saber, credo. Né? Será que os donos a mulher deu uma risadinha? Será que é porque a boneca estava lá há muito tempo? Porque eles realmente tinham feito algo na boneca? Ai, credo, gente! Hein? Eu não vou. Ainda bem que a Penélope já gosta mais de jogo de videogame do que de boneca atualmente. Hein? Essas bonecas aí do capiroto, credo. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje de bonecas. Se você tem ou já teve uma experiência com bonecas assombradas, manda o seu relato pra gente, deixa aqui as suas opiniões, os seus comentários aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Beijos pra vocês e fui! Tchau, tchau!